Olá, eu sou o Dr. Pelegrino, geriatra. Neste vídeo nós vamos falar para vocês dos sintomas da doença de Alzheimer. Dos sintomas desde a fase inicial até a fase avançada. É importante você conhecer bem esses sintomas, até para ajudar no diagnóstico da fase precoce e também para cuidar melhor da sua pessoa querida com doença de Alzheimer. Vamos lá. Vamos falar neste vídeo sobre os sintomas da doença de Alzheimer. Especificamente nesse vídeo nós vamos falar dos sintomas que afetam a cognição. No próximo nós vamos falar dos sintomas neuropsiquiátricos da doença de Alzheimer. Se eu fosse dar uma definição do que é cognição para um estudante de medicina ou de psicologia, eu daria uma definição mais conceitual, mais acadêmica. Mas eu preciso dar uma definição para você que tem o seu ente querido com doença de Alzheimer. Você que não é nem um estudante de medicina e nem de psicologia, mas você tem que saber quais são os sintomas que afetam a cognição da pessoa com doença de Alzheimer. Cognição é a nossa capacidade, é a nossa habilidade de aprender, de raciocinar, de guardar conhecimento, de executar aquilo que nós sabemos, aquilo que nós aprendemos, a nossa capacidade de executar, de gerir, é a nossa capacidade de reconhecer lugares, pessoas, coisas, de nós nos localizarmos no tempo. É a nossa capacidade de expressar, de comunicar o nosso conhecimento e os nossos sentimentos. Em síntese, a cognição é as nossas capacidades, as nossas habilidades de aprender e de executar e de comunicar. A doença de Alzheimer, ela afeta a cognição. E nós vamos falar para vocês de 4 domínios importantes da cognição que são afetados pela doença de Alzheimer. O primeiro domínio, o que mais chama a atenção, é memória e raciocínio. É que mais leva o paciente ao médico, porque incomoda os familiares. Inicialmente, a pessoa fica um pouco mais esquecido, mais repetitivo, lembra muito do passado, mas tem dificuldade para recordar coisas recentes. Isto chama atenção e é o que mais leva o paciente a procurar o médico, porque ele está esquecendo, ele tem dificuldade de reter conhecimento novo, recente. Ele se lembra bem do passado remoto, mas tem dificuldade de recordar coisas aprendidas no dia a dia e dificuldades, né, de adquirir novos conhecimentos. Isso no início, como nós falamos, é bastante esporádico e a coisa vai evoluindo. Com o tempo, a repetição, aquelas perguntas repetitivas, que hora é agora, quando ele vem, são perguntas que vão se tornando até cansativas, elas vão aumentando, o indivíduo vai ficando cada vez mais esquecido. No começo é guardar um objeto e não saber onde guardou. Com o tempo, a pessoa vai se esquecendo de tudo, até um dia que ele não vai se lembrar de mais nada, nem do passado. A memória remota, ela é preservada por mais tempo, mas com a evolução da doença, até a memória remota, ela é atingida. O segundo domínio afetado é as capacidades executivas. Inicialmente, a pessoa começa a ter dificuldade para fazer alguma coisa mais complexa. Por exemplo, lidar com senha de banco, ou a mulher fazer um bolo mais complexo, que vai bastante elementos, que ela sempre fez aquele bolo sem precisar ler a receita, ela fez de cabeça aquele bolo,
Com o tempo, ela começa a esquecer os ingredientes, ela começa a ter dificuldade para fazer coisas mais complexas. Com o evoluir do tempo, até coisas muito simples, como abotoar uma roupa, né? Como arrumar uma cama, como fazer a sua própria higiene, a pessoa vai perdendo a capacidade de fazer, de executar aquilo que ela aprendeu, que ela sempre fez, e ela vai deixando ela não consegue mais fazer, e vai chegar um dia que ela não vai conseguir mais nada, nem colocar o alimento na boca. Ela vai precisar da ajuda 100% do seu cuidador, porque ela vai perdendo as suas habilidades, as suas capacidades de executar coisas simples, até as AVDs, as atividades de vida diária. Começando lá no início, de uma maneira bastante esporádica, com as atividades mais complexas e evoluindo até para as AVDs, que são as atividades de vida diária, que é promover a sua higiene, fazer a sua alimentação, enfim, as atividades mais simples da vida. O terceiro sintoma são as alterações visoespaciais. O que são essas alterações visoespaciais? Inicialmente, a pessoa está num determinado lugar que ela conhece ou que falaram para ela, ó, nós vamos para tal cidade. Chegando naquela cidade, ela começa a perguntar, mas que cidade é essa? Que lugar nós estamos? Muitas vezes até lugar já conhecido, ela não reconhece. Isso é de maneira bastante esporádica no início da doença. Com o passar do tempo, o indivíduo vai tendo dificuldade de se localizar na sua própria casa. Ele começa a perguntar, onde é o meu quarto? Onde fica o banheiro? Com o evoluir da doença, com o progredir, ele, mesmo estando na sua casa, ele pergunta, mas que casa é essa? Eu quero ir para a minha casa. Também a dificuldade de reconhecer pessoas. Inicialmente, pessoas conhecidas, mas pouco presentes. Ela olha por uma pessoa conhecida e não reconhece, e chega até a perguntar, mas quem é você? Vai chegar um dia que a pessoa não vai reconhecer nem o seu companheiro, filha ou filha. A pessoa com doença de Alzheimer não vai reconhecer ninguém com a evolução da doença de Alzheimer. Também é uma dificuldade de se localizar no tempo. Confunde, por exemplo, o indivíduo almoça, tira um cochilo e acredita que acordou no outro dia. Ou é de manhã, ela pergunta se já é tarde. Sabe? Então ela tem uma dificuldade também, não só de reconhecer lugar, pessoas, mas também de se localizar no tempo. O quarto domínio a ser afetado é a linguagem. Tanto a linguagem oral quanto a linguagem escrita. Mas o que chama a atenção é a linguagem oral. A linguagem oral, ela é bastante comum, ela é bastante afetada na doença de Alzheimer. Muitas vezes a pessoa quer se expressar, ela não encontra palavras suficientes. Ou ela quer se expressar, ela começa se expressando bem, mas no meio da sua fala, no meio daquele assunto que ela estava conversando, ela esquece o que estava falando. Ou muitas vezes ela vai falar uma coisa e fala outra bastante diferente. Esse distúrbio de linguagem também, como todos os sintomas da doença de Alzheimer, começa de forma esporádica. Com a evolução da doença, esse distúrbio vai se tornando mais frequente. Muitas vezes a pessoa até sabe o que quer falar, mas não consegue se expressar corretamente. Ela não consegue verbalizar aquilo que ela quer falar. Vai chegar uma determinada época de mutismo. A pessoa vai ficar muda, 100% muda, ela não vai se expressar mais de maneira nenhuma. Em síntese, a cognição é a nossa relação com o mundo, é a nossa relação com as pessoas, é a maneira da gente entender o mundo, é a maneira de nós executarmos aquilo que nós sabemos, de nós reconhecermos aquilo que nós
temos conhecimento, reconhecer pessoas, reconhecer o espaço. Também é uma dificuldade de comunicação. Isso está presente na doença de Alzheimer. No início, não precisa ter essas 4 alterações da cognição. Às vezes tem uma, às vezes tem 2. Com a evolução da doença, esses 4 domínios estarão afetados e isso vai comprometer a vida da pessoa. É a fase que a pessoa precisa de uma mão e de um cérebro auxiliar. Ela não consegue mais viver sozinha, ela tem dificuldade para as suas atividades de vida diária. Isso é importante saber, porque nós precisamos planejar. Numa fase inicial da doença de Alzheimer, a pessoa precisa ter estímulo, porque ainda ela tem uma reserva cognitiva pequena, mas nós temos que estimular esta reserva cognitiva. Com o estímulo dessa reserva cognitiva, nós vamos retardar um pouquinho da evolução da doença. No início da doença é importante a gente começar a detectar estes pequenos sintomas que vão aparecendo para a gente poder estimular, para poder trabalhar o estímulo da cognição que está sendo afetada. Quando o indivíduo já está com a cognição, com os 4 domínios, os 4 principais domínios da cognição afetados, nós temos que estabelecer estratégias para ajudá-lo, para auxiliá-lo, para que ele não fique, por exemplo, com a sua higiene prejudicada, com a sua alimentação prejudicada, para que ele tenha mobilidade e ainda tenha alguma interação. E já numa fase bem avançada, que esses sintomas já estão extremamente comprometidos, quando a pessoa está lá num leito, sem se mover, nós temos que movê-lo para não criar úlcera de pressão, para não criar escara, muitas vezes alimentando por sonda, principalmente por gastrostomia, né? Em algumas situações, com algumas úlceras de pressão, escara, por ficar sempre deitado naquela mesma posição, as estratégias são diferentes. Eu peço a vocês, por favor, compartilhe o nosso vídeo, deixe um like, também se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque toda vez que nós tivermos um vídeo novo, você será notificado. Se você divulgar o nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, esse trabalho atingirá mais pessoas. O nosso objetivo é levar conhecimento a todos os familiares, as pessoas que se dedicam profissionalmente a cuidar de um paciente com doença de Alzheimer, tudo isso com o objetivo de facilitar a vida do cuidador, e o cuidador, tendo a sua vida facilitada, ele vai cuidar melhor do seu ente querido com doença de Alzheimer, e isso é extremamente importante. Muito obrigado.